Olá, pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe. Vamos voltar para a nossa quarta e última aula acerca da legislação orgânica para o município de Mogi das Cruzes. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Desafiando Concursos. Pessoal, para quem ainda não sabe da novidade, todos esses slides para ajudar no canal, todos os slides de legislação orgânica, Lei 82 e 83, eu estou vendendo por um valor único e exclusivo de R$ 10, para que venha ajudar na manutenção do canal. Então, se você tem um desejo, basta você colocar aqui nos comentários: eu quero material, desejo adquirir material, algo do tipo, para que eu venha estar lhe dando as coordenadas de como prosseguir. Fechou? Pessoal, hoje nós vamos começar a falar, então, acerca do poder executivo, tá? Conforme está aqui, do poder executivo, do prefeito e vice-prefeito, para fecharmos, então, de acordo com o seu edital. Bom, o artigo 89, ele vai dizer que o poder executivo ele é exercido por quem na esfera do município? Pelo prefeito, auxiliado pelos secretários. O que nós temos aqui na função típica? Temos, então, obviamente, a separação de poderes. Temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O legislativo, em tese, qual é a sua função primordial? Ele vai criar as normas. O que o poder judiciário ele vai fazer? Ele vai solucionar conflitos. Ou seja, existe um conflito entre duas ou mais pessoas, você vai recorrer ao judiciário. Já o executivo, ele possui uma função administrativa. Ok? Então, no âmbito do município, o poder executivo ele é exercido pelo prefeito, tá? O artigo 90 vai dizer que a eleição do prefeito e do vice-prefeito realizar-se-á simultaneamente nos termos estabelecidos no artigo 29, incisos 1 e 2 da Constituição. Aí você vai me perguntar, Rebeca, o que está escrito no artigo 29, incisos 1 e 2 da Constituição? Artigo 29. O município reger-se-á por lei orgânica. Aqui nós temos, então, a questão da sua autonomia, tá? Ok? Votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos na Constituição, na Constituição do respectivo Estado. Inciso 1. A eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores por mandato, não é mandado, tá, gente? Mandado é lá no judicial, mandato de 4 anos, mediante pleito, direito e simultâneo realizado em todo o país. Inciso 2. A eleição do prefeito e do vice-prefeito, realizado no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do artigo 77, no caso de municípios com mais de 200 mil eleitores. Ok? Deixa eu apagar aqui para mudarmos o material. Artigo 91. O prefeito e o vice-prefeito, eles prestarão compromisso, tomarão posse e assumirão o exercício na sessão solene de instalação da Câmara. Então, tanto o prefeito e o vice-prefeito vão prestar os seus compromissos, vão tomar posse e vão assumir o exercício em uma sessão solene no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição, para um mandato de 4 anos. Cuidado, como eu falei para vocês, não é mandado, pois mandado com D, nós estamos falando de ordens judiciais escritas. Então, nós temos aqui mandato com T de tatu.
O parágrafo primeiro vai dizer o seguinte: se decorrer 10 dias da data fixada para a posse do prefeito ou vice-prefeito, salvo por motivo de força maior devidamente justificado, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago, ou seja, uma vacância. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplozinho. Luiz, 10 dias da data fixada para a posse, para prefeito. Ele se ausentou, porém justificou. Nós temos aqui, ó, o que nós lemos agora, ó. Salvo motivo de força maior devidamente justificado. Ok, justificou. Agora, Luiz, 10 dias da data fixada para a posse, se ausentou e não justificou. O cargo será declarado vago. Ok? Vamos lá. Parágrafo 2º. O que vai acontecer enquanto não ocorre a posse do prefeito? Quem que vai assumir no lugar dele? O vice-prefeito. E na falta do vice-prefeito ou impedimento, você vai ter o presidente da Câmara. Então, qual que é a regra? Não ocorreu a posse do prefeito, assume o vice-prefeito. Agora, na falta do vice-prefeito ou impedimento, o presidente da Câmara é que assume. Ok? Parágrafo 3º. No ato da posse, ou seja, no ato em que o prefeito e o vice-prefeito estiverem se empossando do cargo e ao término do mandato, eles irão apresentar uma declaração de seus bens, tanto na posse quanto no término do mandato. E elas serão mantidas em envelopes lacrados e rubricados. E elas só podem ser abertas a pedido do próprio declarante ou por uma determinação judicial, ou ainda por decisão plenária, de no mínimo 2/3 dos vereadores. Mas a regra é que elas ficarão mantidas em envelopes lacrados, tanto no ato da posse e no término do mandato. O parágrafo 4 vai dizer o seguinte, que o prefeito e o vice-prefeito deverão desincompatibilizar-se no ato da posse. Quanto não remunerado, o vice-prefeito cumprirá essa exigência ao assumir o exercício do cargo. E nós estamos falando de prefeito, nós estamos falando de cargo. Estamos falando, então, de algumas proibições que vão surgir. Artigo 92. O prefeito ele não poderá, desde a posse, sob pena de perda do cargo. Ou seja, se ele fizer alguma dessas ações aqui, ele pode perder o cargo. Quais são esses casos que o prefeito ele vai poder perder o cargo? Se ele firmar ou manter um contrato com pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação, empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato estabelecer cláusula uniforme. Se ele aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive o de que seja demissível ad nunca, que aqueles demitidos não possuem estabilidade, tá? Ou seja, livre nomeação e livre exoneração, tá? Nas entidades constantes no inciso anterior, então aqueles da administração pública indireta, tá bom? Ressalvada a posse em virtude de concurso público. E aqui, ó, eu trouxe um pouquinho alguns pontos importantes da administração pública indireta. O que seriam as empresas públicas, sociedades de economia mista? São as conhecidas empresas estatais. O que nós temos? O serviço público e atividade econômica. Serviço público, exemplo, Correio. Atividade econômica, exemplo, a Petrobras.
Já a fundação, o que que você tem numa fundação? De uma forma aqui bem rápida. Fundação, você tem ali o conhecimento pelo direito civil. Então, por exemplo, uma fundação privada. Tá? Vamos imaginar um cantor vira e fala assim: ah, eu quero ajudar as crianças na comunidade, enfim, eu quero, enfim, criar uma, uma fundação ali naquela sociedade, porque eu quero criar aulas de músicas gratuitas para as crianças, enfim, algo assim, tá? Eu pensei aqui, porque o interfone que tocou, e eu estou esperando chegar um livro, e aí o meu pai foi atender, eu fiquei assim, será que é um livro? Não, mas eu acho que não é, que não saiu para entrar. Aí por isso que eu estou aqui, pera, será que é um livro? Ai, gente, pensa uma pessoa que fica assim para receber uma encomenda. Eu. Então vamos voltar. No direito civil, então, um particular que quer criar uma fundação. Só que a fundação dela vai ser o quê? Privada. Eu tenho um patrimônio particular. Já no direito administrativo, você também possui uma dessas fundações. Só que aí vai ser pública. O poder público vai e investe. O patrimônio é público, o patrimônio não é particular. E a fundação é o quê? É pública. Ok? Já a empresa concessionária é o seguinte, eu tenho a empresa concessionária, ela presta o serviço particular. E como que esse serviço ele é prestado? A partir de quê? A partir de uma tarifa. Ok? Ok. Gente, hoje está muito quente. Deixa eu tomar minha água aqui. Pessoal, eu estava gravando aula antes dessa, e eu gravando aula e raciocinando, eu falei, gente, o calor, gente, demais, 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 demais. Mas amém. Artigo 95. Quando que o vice-prefeito ele vai substituir o prefeito? O vice-prefeito substitui em caso de licença ou impedimento. E o sucede no caso de vaga ocorrida após a diplomação. E o vice-prefeito, além de outras atribuições que lhe são conferidas por lei, ele sempre vai auxiliar o prefeito sempre que por ele convocado para alguma missão especial. O vice-prefeito, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 95, ele não pode recusar-se a substituir, salvo por motivo de força maior, plenamente justificado, sob pena de extinção do respectivo mandato. Ok? Esperar mudar meu material aqui. Em caso de impedimento, no artigo 96, se eu estiver falando de impedimento do prefeito e do vice-prefeito, ou seja, tem o prefeito. O vice-prefeito não pode substituí-lo, ou o prefeito está impedido, e o vice-prefeito também. Aconteceu algum caso, os dois estão impedidos, quem vai assumir? O presidente da Câmara. Parágrafo único. Enquanto eu não houver um substituto legal, seja o presidente da Câmara, ou seja o vice-presidente, o vice-prefeito, substituindo o prefeito, enquanto o substituto legal não assumir, quem vai responder pelo expediente da prefeitura? O secretário municipal de assuntos jurídicos e o secretário municipal da administração. Então, quem que vai responder pelos expedientes da prefeitura? O secretário municipal, se estiver, né, vai ter ali do setor jurídico, de assuntos jurídicos e da administração. Vamos lá. 97. Se eu tiver vacância, vagando os cargos de prefeito e vice-prefeito, vai ficar sem eleição nenhuma? Não. Far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Só que aqui eu trouxe um mapinha mental para vocês, por quê? Porque aqui é muita informação. Ó, deixa eu ver, ir pelo mapa mental, porque eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Ó, se eu estiver falando da vacância, né, o cargo vago do prefeito e vice-prefeito, a eleição ela vai acontecer em 90 dias depois de aberta a última vaga. 90 dias depois
você tem a eleição. Agora, se a vacância ocorreu nos 2 últimos anos do mandato, então ocorreu nos 2 últimos anos do término, será feita pela Câmara 30 dias depois da última vaga na forma da lei. Ou seja, se eu tenho ambos os cargos vagos, essa vacância, nos 2 últimos anos do mandato, antes do término, vai ser feita o quê? Pela Câmara. Aqui, ó. Ocorrendo a vacância nos 2 últimos anos do mandato, a eleição para ambos os cargos será feita pela Câmara. Ok? Ok. Agora, se ocorre no último ano do mandato, então a vacância ocorreu no último ano do mandato, vai se aplicar o que está no artigo 96. Ou seja, quem vai assumir? O presidente da Câmara. Ok? Como está aqui para vocês. Ocorrendo a vacância no último ano do mandato, aplica-se o disposto do artigo 96. Parágrafo 3º. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores, ou seja, aqueles que vão assumir, vão completar o período dos antecessores, aquele período que ficou vago, né? Ficou faltando. 98. O prefeito e o vice-prefeito, eles não podem se ausentar do município ou se afastar sem licença, tá? Sob perda do mandato, ou seja, eles não podem se afastar sem a licença da Câmara, salvo por um período não superior a 15 dias. Ou seja, se lhe foi autorizada a licença, não superior a 15 dias. Ok? Deixa eu mudar aqui o material. Quando que o prefeito ele pode licenciar? 99. Quando eu estiver falando de serviço ou missão de representação do município, devendo enviar à Câmara um relatório dos resultados de sua viagem, não é simplesmente falar assim, eu estou viajando, tchau. Não, precisa de um relatório para ser enviado à Câmara. Quando eu estiver falando por motivo de doença, tá? Que eventualmente o prefeito ele venha estar impossibilitado de exercer o seu cargo, porém eu preciso comprovar essa impossibilidade. E o parágrafo único. Nos casos aqui previstos no artigo 99, o prefeito terá direito ao subsídio e à verba de representação. Ok? Artigo 100. Como que fica fixada a remuneração do prefeito? É feito pela Câmara, tá? Não podendo ser inferior ao maior padrão de vencimento estabelecido para o funcionalismo do município. 101. A verba de representação, aquela representação do prefeito licenciado, será fixada anualmente pela Câmara e não pode exceder a 2/3 do valor do subsídio. 102. Essa verba de representação, quando estiver falando do vice-prefeito, então, obviamente, ela não vai poder exceder a metade dessa verba de representação fixada para o prefeito, tá? 103. A extinção ou cassação do mandato, tanto do prefeito e do vice-prefeito, bem como alguma apuração, tá, de infração político-administrativa, elas vão ocorrer na forma e nos casos previstos na Lei Orgânica e Legislação Federal, até que a lei municipal disponha sobre a matéria. Como assim? Significa dizer que o artigo 103 da Lei Orgânica, até o momento, ele não tem uma lei municipal específica que venha tratar da matéria da extinção ou cassação do mandato do prefeito, como também a apuração de infrações político-administrativas. Então, o que vai acontecer nesse caso? Como o município não possui uma legislação específica que venha tratar desse caso, vai observar a lei orgânica e a legislação federal, até que eu venha ter uma lei municipal falando sobre o assunto. Então, é o que diz o artigo 103, ok? Bom, segunda parte da nossa aula, das atribuições do prefeito. Aqui, essa última parte para
irmos para as questões. O artigo 104 ele é bem extenso, então eu trouxe aqui apenas os 5 primeiros incisos. Vocês podem acompanhar lá na legislação orgânica. E aqui eu estou falando da competência privativa do prefeito. Primeiro, ele pode nomear e exonerar secretários municipais. Ele pode exercer, com o auxílio dos secretários, a direção superior da administração municipal. Ele pode elaborar e enviar à Câmara o plano plurianual. Ele pode iniciar o processo legislativo. Ele pode representar o município em juízo e fora dele, e assim sucessivamente, tá? Das infrações políticas administrativas. Artigo 105 vai dizer que são infrações político-administrativas os atos do prefeito que atentarem contra esta lei orgânica e especialmente, primeiro, todos os incisos, ou quase todos os incisos, eu fiz menção à Constituição. Então, primeiro, gente, está trovejando, ó, com sol, vendo? Eu sou a professora que compartilha com vocês o clima. Eu achei que fosse chuva. Bom, o prefeito que atenta contra a existência da União, do Estado e do município caracteriza como uma infração. O que eu vou ferir em tudo isso? O artigo 1º da Constituição. O artigo 1º fala: a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do DF. Constitui-se um Estado democrático de direito. Ou seja, se eu estou falando de vamos dizer assim, de um atentado à existência de um dos entes da federação, eu estou ali falando, ao meu ver, do próprio Estado democrático de direito, porque ele é formado por essa união indissolúvel. O inciso 2º fala também se caso atentar contra o livre exercício do poder legislativo. Sempre aqui, tá? Ó, presta atenção. São infrações que vão atentar, ok? Se atenta ao livre exercício do poder legislativo. Lembre-se do artigo 2º da Constituição, que vai dizer que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, executivo e judiciário. Se eu estiver falando a um atentado ao exercício dos direitos políticos individuais e sociais, lembre-se do artigo 5º, lá no seu inciso 8º da Constituição, que ninguém pode ser privado de direitos por motivo nenhum, nem crença religiosa, convicção filosófica, política, salvo se invocar para se eximir de alguma obrigação. 4. A probidade da administração. Lembre-se dos princípios da administração pública, tá? O link. Se eu estiver falando da lei orçamentária, lembre-se do artigo 29A, parágrafo 2º, inciso 3º da Constituição, que vai dizer que constitui crime de responsabilidade do prefeito enviar uma menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária. 6. O cumprimento das leis e decisões judiciais. Eu fiz a menção da Constituição, só não é para vocês gravarem, senão eu vou gravar e vai cair na minha prova. Não, é só para vocês entenderem que tudo parte da Constituição, tá? Parágrafo único. As normas e o julgamento das infrações, elas vão obedecer o disposto na lei orgânica até que a lei complementar disponha sobre a matéria. Já falamos sobre isso, tá? Bom, o artigo 106. Após declarar a admissibilidade destas denúncias, tá? Daquelas denúncias, pelo voto de 2/3 dos vereadores, será submetido ao processo de julgamento perante quem? Perante a Câmara, nos termos da legislação municipal pertinente. Parágrafo 1º. Para fins de cálculo do quórum qualificado disposto no artigo, será desconsiderada qualquer fixação existente após o número inteiro. Segundo, a convocação suplente ao cargo de vereador ocorrerá conforme dispuser uma legislação municipal pertinente. 107.
o prefeito, na vigência do seu mandato, ele não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Bom, a seção 4 trata dos secretários municipais. Como que eles serão escolhidos? De acordo com o artigo 108, que eles são aqueles que auxiliam o prefeito. Eles podem ser escolhidos entre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Cuidado, 21 anos, não 18. Artigo 109. A lei vai dispor sobre a criação, a estruturação e atribuições das secretarias. Por quê? Porque você tem a hierarquização. Porque nós estamos falando de uma desconcentração administrativa, quando a própria administração, de forma direta, cria suas secretarias. Artigo 110. Os secretários municipais, os auxiliares diretos da confiança do prefeito, eles serão responsáveis pelos atos que praticarem ou referendarem no exercício do cargo. 111. Os secretários serão sempre nomeados em comissão, ok? Farão declaração pública de bens, no ato da posse e no término do exercício, como é para o prefeito e vice-prefeito. E terão os mesmos impedimentos dos vereadores e do prefeito, enquanto nele permanecer. Ou seja, os secretários, eles também terão no ato da posse e no término fazer declaração pública de bens. E também eles possuem os mesmos impedimentos, tanto do vereador e do prefeito. Parágrafo único. O secretário municipal, eles também são responsáveis civil, criminal e administrativamente. Lembrando que são esferas independentes, como nós vimos lá nas nossas aulas da Lei 82. Tá? Bom, seção 5, do Conselho do Município. Artigo 112. O Conselho do Município, ele é criado por lei, tá? Ser criado por lei, é órgão superior de consulta do prefeito, e dele participam 100 ônus para o município. O vice-prefeito, o secretário municipal de assuntos jurídicos, não do administrativo, 6 cidadãos residentes no município, sendo 3 nomeados pelo prefeito e 3 eleitos pela Câmara, tanto todos com mandato de 2 anos, vedada a recondução, então só 2 anos. E 3 membros representantes de associações de bairros, por essas indicadas por período de 2 anos, vedada a recondução. Ou seja, os 6 cidadãos, serão 3 nomeados pelo prefeito, 3 eleitos pela Câmara. Se eu falo dos representantes de associação de bairros, eles são indicados, ok? 113. Compete ao Conselho do Município pronunciar-se sobre questões de relevante interesse para o município. E, para finalizar, o artigo 114 vai dizer que este Conselho do Município, eles devem se reunir 6 vezes por ano, tá? A regra 6 vezes por ano, ordinariamente, e extraordinariamente por uma convocação do prefeito ou proposta de, no mínimo, 2/3 de seus membros. Ou seja, você vai ter ali, obrigatoriamente, 6 vezes por ano, essa reunião, e de uma forma extraordinária, por uma convocação do prefeito, você também pode ter esta reunião. Parágrafo 1. O prefeito poderá convocar o secretário municipal para participar da reunião do conselho, quando constar da pauta questão relacionada com a respectiva secretaria. Tá? Bom, para fecharmos essa aula com chave de ouro, vamos resolver algumas questões. Vamos lá comigo? Assinale V para verdadeiro e F para falso, de acordo com a Lei Orgânica do Município de Mogi das Cruzes, acerca dos secretários municipais. Então, aqui nós estamos falando dos secretários. Primeiro, os secretários serão responsáveis civil e administrativamente pelos atos que praticarem no exercício, sendo vedada a responsabilidade criminal, por se tratar de esfera penal. E aí? Falso, né, gente? Porque eles podem sim. Segunda opção. Então, aqui você já olha como é que você mata uma questão. Descarta D, descarta E.
Os secretários municipais serão escolhidos entre brasileiros maiores de 18 anos e no exercício dos direitos políticos? E aí? Maiores de 21 anos. Falso. Aí você já vem aqui, ó. Descarta, não. Ah, B, tá certo. Ok. Terceiro, os secretários municipais auxiliares diretos da Conferência do Prefeito serão responsáveis pelos atos que praticarem ou referendarem no exercício do cargo? E aí? Verdade, né? Quarta opção. Os secretários serão sempre nomeados em comissão, farão declaração pública de bens no ato da posse, no término do exercício do cargo, e terão os mesmos impedimentos dos vereadores e do prefeito enquanto nele permanecerem? Verdadeiro. Então, até então aqui, FFVV, FFVF, não. FFVF, não. Ou seja, a última é falsa, não é decreto municipal, é a lei. Ou seja, letra C é a nossa letra correta. A sequência é VFFVVF. Ok? Vamos para a próxima. De acordo com a lei orgânica do município, de acordo com a lei orgânica de Mogi das Cruzes, assinar a alternativa incorreta. Então, aqui eu quero o quê? Uma nação podre, tá? O prefeito e o vice-prefeito não poderão ausentar-se do município ou afastar-se do cargo sem licença da Câmara sob pena de perda do cargo, salvo por período não superior a 15 dias. Certo, né? Ocorrendo a vacância nos 2 últimos anos do mandato, a eleição para ambos os cargos será feita pela Câmara 30 dias depois da última vaga na forma da lei. E aí? Vamos deixar isso aqui para a gente ver depois? C. O vice-prefeito substitui o prefeito, em caso de licença ou impedimento, e o sucede no caso de vaga ocorrida após a diplomação. E aí? D. Em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito, a eleição será feita pela Câmara, 30 dias depois da última vaga. Ou letra E. O vice-prefeito, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, auxiliará o prefeito sempre que por ele for convocado para missões especiais. E aí? Essa daqui eu vou deixar vocês lerem um pouquinho a mais, que eu vou tomar uma água, gente. Só um minutinho, tá? Podem ir lendo aí. E aí? Letra incorreta? Letra D. Em caso de impedimento, a eleição será feita pela Câmara 30 dias depois da última vaga. Em caso de impedimento do prefeito. Eu coloquei aqui? Coloquei. Ó, em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito, quem que vai assumir? O presidente da Câmara, tá? Ok? Certo ou errado? Se decorrido 10 dias da data fixada para a posse, o prefeito ou vice-prefeito, salvo motivo de força maior, devidamente justificado, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. E aí? Certo, vai ser declarado vago de acordo com o artigo 91, parágrafo 1º. Segunda questão. A lei assegurará à servidora gestante proteção especial, garantindo-lhe adequação ou mudança temporária de função antes do parto, nos casos em que for recomendada a sua saúde ou do nascituro, sem prejuízo de seus vencimentos ou salários e demais vantagens. Certo ou errado? Certinho. Artigo 26, parágrafo 1. Última questão. Acerca da estabilidade, assinale a alternativa correta. São estáveis após 2 anos? Não, já descarta. Nem continua lendo que já está errado. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício, servidores nomeados para cargo efetivo em virtude de concurso?
C. É vedado o servidor estável perder o cargo? Oi? Negativo, ele pode perder, nós temos os casos, né? D. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor será exonerado? Gente, imagina se todo cargo. O que é que nós temos? A disponibilidade e logo após o aproveitamento em outro cargo, porque eu tenho como uma das formas de provimento da administração, tá? Bom, pessoal, finalizamos por aqui, tá? Eu agradeço muito a Deus por cada um de vocês, nossos comentários que eu recebo. Nossa, eu levanto as mãos para os céus e agradeço, porque é emocionante. É desgastante? É desgastante. Às vezes, por exemplo, para montar todo esse material, eu fiquei, eu acho que foi até 1h30, 2 horas da manhã, para fechar esse material, para mandar para os alunos. Ou seja, é desgastante, mas é recompensador. Uma coisa que meu pai e minha mãe eles sempre me ensinam: se não soa, se não é sacrificante, então não vai valer resultado. Se você não olha e fala, na sua preparação, se você não olha e fala, nossa, assim, tá puxada essa preparação, mas eu sei que vai dar certo. É aí que você sabe que vai dar certo. Porque você tem sentido. Você tem sentido naquele sentido de não, peraí. Eu estou deixando aqui de sair, de fazer o que eu gosto, de assistir meu filme, minha série, ou na minha folga descansar. Tá sendo difícil, mas vai valer a pena. É isso que mantém, humanamente falando, é a fé que vai manter, é a fé, esse pensamento da fé que vai te manter de pé. Humanamente falando, são essas as ações que vão te manter de pé, tá bom? Deus abençoe grandemente a sua vida. Já deu tudo certo na sua prova. E nós vamos depois ter um aulão, tanto de revisão, tá? Então, eu creio que vai ter em torno de 2, 3 horas de revisão. E depois nós vamos tratar desta lei aqui, da Lei 83. Só que eu vou fazer um aulão específico dela, tá bom? Que Deus abençoe grandemente, pessoal. Fique com Deus. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.